Olá, boa tarde. A partir de agora você fica mais atualizado com os últimos destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 30 de novembro. O desemprego caiu no país para 7,6% no trimestre encerrado em outubro. A taxa, segundo o IBGE, é a mais baixa desde 2015. E pela primeira vez na história, o número de pessoas ocupadas passou dos 100 milhões, incluindo pessoas com carteira assinada, terceirizados ou que fazem os populares bicos. A renda média passou a R$ 2.999, mas 8 milhões e 300 mil brasileiros continuam em busca de alguma coisa para fazer e levar o sustento para casa. Burnout, abuso de drogas e tentativa de suicídio agora fazem parte das 165 novas patologias incluídas na lista de doenças relacionadas ao trabalho pelo Ministério da Saúde. De acordo com o governo, a quantidade de códigos de diagnósticos passa de 182 para 347. Para elaborar essa nova lista, foi levado em conta o avanço da ciência e das diversas modificações que o próprio trabalho sofreu. Mais precisamente, uma lacuna de 20 anos. Foram incorporadas doenças que não existiam e trouxe doenças que já existiam, mas cuja relação com o meio corporativo ainda não estava bem estabelecida, como alguns cânceres e ampliação de transtornos mentais. O burnout, por exemplo, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional, é definido pelo Ministério como um fator que pode acontecer por questões psicossociais relacionados à gestão organizacional, ao conteúdo das tarefas do trabalho e à condição do ambiente corporativo. Também foram adicionados transtornos como ansiedade, depressão e tentativa de suicídio, como patologias que podem ser decorrentes do estresse psicológico vivido do trabalho, assim como comportamentos como o uso de sedativos, canabinoides, cocaína e abuso de cafeína, como transtornos que podem ser consequência de jornadas exaustivas, assédio moral no trabalho, além de dificuldades relacionadas à organização empresarial. Na nova atualização, o Ministério também acrescentou a Covid-19. A doença pode ser uma patologia associada ao trabalho caso o vírus tenha sido contraído no ambiente corporativo. De acordo com a pasta, a atualização pretende auxiliar no diagnóstico das doenças, além de facilitar o estudo da relação entre o adoecimento e o trabalho. Por outro lado, atestados e afastamentos não têm relação direta com a lista, porque devem ser avaliados individualmente de acordo com o tipo de trabalho executado. Entre 2007 e 2022, o Sistema Único de Saúde atendeu quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais, sendo 52,9% relativa a acidentes de trabalho grave. 26,8% tiveram relação com a exposição a material biológico, 12,2% com acidentes com animais peçonhentos e 3,7% por lesões por esforços repetitivos. A nova lista atenderá toda a população trabalhadora, independentemente de ser urbana ou rural, ou da forma de inserção no mercado de trabalho, seja formal ou informal. A Receita Federal liberou hoje o pagamento de quase 763 milhões de reais de um lote residual do imposto de renda. Tem direito 355 mil contribuintes que entregaram a declaração deste ano fora do prazo ou caíram na malha fina. Quem quiser saber se está na lista, pode consultar a página da Receita Federal na internet. E o pagamento da primeira parcela do 13º salário deve injetar pelo menos 100 bilhões de reais na economia. A Associação Comercial estima um impacto positivo no consumo, mas menos intenso devido ao endividamento das famílias. A estimativa, baseada em um estudo do DIEESE, que prevê um total de 291 bilhões de reais injetados na economia até o fim do ano, considerando todas as parcelas e os abonos antecipados em 2023. Em meio a recordes de endividamento das famílias e a programas de renegociação, como o Desenrola Brasil,
uma parte do valor deve ser usada para o pagamento de dívidas. Mas, segundo especialistas, deve sobrar uma porcentagem para ser usada no consumo. A Associação Comercial espera um impacto positivo para o comércio em função do aumento da confiança do consumidor, da recuperação da renda e do emprego, da redução da inflação e da taxa básica de juros, a Selic. Com isso, a expectativa é de retomada das vendas, com crescimento de cerca de 2% no ano em relação a 2022. As vendas cresceram 0,6% em setembro, segundo pesquisa mensal do comércio do IBGE. O setor acumula alta de 1,8% no ano e já opera 4,9% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Já para aqueles que têm reserva de emergência formada, o 13º pode ser uma oportunidade para procurar fazer investimentos. Além disso, usar o benefício para algum tipo de lazer, como uma viagem, também é uma opção para quem já quitou todas as dívidas e já tem um fundo de reserva. Vamos agora ao Minuto da Economia desta quinta-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje mais uma vez que não vai desistir da luta para zerar as contas públicas. Classificou a sua luta de obstinada. Está conseguindo aos poucos, mas é bom não esquecer que tudo nesta vida tem um preço. Ontem, o Senado aprovou a taxação dos super ricos, que poderá gerar 20 bilhões de reais extras de arrecadação no ano que vem. Instalou também uma comissão para analisar a medida provisória da subvenção a investimentos. Dinheiro que deveria ser apenas para incentivar as empresas. Mas existem suspeitas de que nos últimos 5 anos não foi usado apenas como esta finalidade. Se passar, serão mais de 35 bilhões de reais. Mas tem um detalhe muito comum neste tipo de negociação. O relator da MP, deputado Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está com disposição para aprovar esta medida até o fim do ano. Mas em todos os governos, sem exceção, toda promessa deve ter uma contrapartida. Para votação rápida e eficiente, estão falando em reabertura de organismos públicos como a Funasa, a Fundação Nacional da Saúde, a indicação para alguns cargos na Caixa Econômica e até na liberação de 10 bilhões de reais do orçamento secreto. É assim que as contas públicas são ajustadas. A distribuidora Enel anunciou hoje compensações aos clientes que ficaram durante 48 horas ou mais no último dia 3, em consequência de um temporal em São Paulo. Mas as medidas valem apenas para quem está cadastrado no programa Tarifa Social. Quem enfrentou o apagão ficará 3 meses sem pagar a conta de luz a partir de dezembro. As pessoas que dependem de energia para ganhar o sustento também serão beneficiadas. E quem está com o pagamento atrasado ganhará perdão pelas 3 últimas contas. A partir do ano que vem, mais precisamente em abril, o Pix ganhará 3 novas funcionalidades: Pix automático, parcelado e Bolepix, gratuitos, como já acontece com o tradicional, para facilitar a vida dos brasileiros. O Pix foi criado para permitir que qualquer transferência ou qualquer pagamento realizado hoje no Brasil possam ser feitos por meio dele. E agora, com os novos produtos, o objetivo é ampliar os casos de uso atendidos pelo método de pagamento e alavancar ainda mais sua utilidade. No caso do Pix automático, ele viabilizará pagamentos recorrentes de forma automática, mediante autorização prévia do usuário pagador. Seu desenvolvimento é pautado em 3 pilares: segurança, praticidade para usuários, tanto pagadores e recebedores, e flexibilidade de forma a permitir seu uso em múltiplos modelos de negócios, sejam digitais ou por estabelecimentos físicos. Empresas de qualquer segmento do mercado que necessitem de pagamentos periódicos poderão utilizar este novo produto. Já o Pix parcelado é um produto na agenda evolutiva da modalidade, que irá ampliar o leque de alternativas disponíveis, porém ainda não foi lançado pelo Banco Central e não há previsão de lançamento.
Segundo o próprio BC, os bancos podem desde já oferecer crédito e a possibilidade de pagamento em parcelas com o Pix aos seus clientes. A questão é que os pagamentos recorrentes no cartão de crédito não são acessíveis à parte relevante da população e viabilizar pagamentos recorrentes no Pix é fundamental para democratizar o acesso a esse tipo de pagamento. Por fim, o Bolepix. Esse produto replica o boleto bancário. O QR Code aparece como boleto e o consumidor pode usar o Pix para pagar, que será compensado de maneira instantânea. Todo boleto gerado apresentará uma única linha de digitação, de modo automático, para que a instituição bancária tenha condições de dar baixa ao pagamento. O Banco Central afirma que as ações presentes e futuras são e serão guiadas com o objetivo de permitir que pagadores e recebedores tenham a opção de escolher o Pix para todo e qualquer pagamento a ser realizado, independentemente do valor da transação e do caso de uso. E eu fico por aqui. Mais notícias daqui a pouquinho às 6h30 com Kleber Werneck. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.